Questão 58. Vamos trocar, né? Fazer o x tender a π sobre 4. Então isso é feito trocando x por π sobre 4. Então aqui vai ficar seno de π sobre 4. Lembrando que π sobre 4 é o famoso ângulo de 45 graus, né? Então a gente sabe que quando o ângulo é 45, o seno e o cosseno assumem o mesmo valor. Então aqui é o seno de 45, aqui é o cosseno de 45, isso daqui vai dar a mesma coisa, então vai cancelar, né? Você tem um menos o outro. Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, isso aqui vai tender para zero. Não é surpresa isso. Já no denominador, nós temos aqui a tangente de 45 graus, tangente de π sobre 4, é 1. 1 menos 1, 0 também. 0 também. Essa questão ela é resolvida com a utilização de pelo menos duas fórmulas. E essas duas fórmulas elas irão aparecer aqui. Está aí a fórmula, na verdade, as duas fórmulas prometidas. E vamos perceber que há um problema. Você vai me perguntar assim, bom, você está me apresentando uma fórmula aqui, onde você tem seno de P menos seno de Q. Você tem seno e seno, mas aqui tem seno e cosseno, né? Então, alguma coisa não está batendo. A gente vai ter que ajustar isso aqui, vai ter que fazer esse ajuste. E aqui nós temos uma fórmula onde você tem tangente menos tangente. Tangente de alguma coisa menos tangente de outra. E aqui só aparece tangente aqui. Aqui não. Então, o que é que nós vamos fazer? Para que possamos aplicar esta fórmula aqui, eu vou ter que de alguma forma transformar esse cosseno em seno. Da mesma forma, esse 1 aqui, ele vai ter que virar a tangente de alguém. Opa, aqui já ficou claro. A gente já sabe que a tangente de π sobre 4 é 1. Então, onde tem 1, eu posso escrever como tangente. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser o limite. Vamos começar pelas partes mais fáceis. Seno de x menos, complete. Vamos completar aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai aparecer aqui. Aqui eu tenho 1 menos tangente de x. Você concorda que no lugar desse 1, eu sei que é uma coisa um pouco difícil de aceitar, mas no lugar daquele 1, eu posso escrever tangente de π sobre 4. Menos tangente de x. Com x tendendo para π sobre 4. Observe que até agora eu não fiz nada, né? Porque a tangente de π sobre 4 é 1. Eu apenas escrevi, contrariei, né, o pensamento comum aqui e escrevi o contrário. Geralmente a gente faz o quê? A gente está com a tangente e transforma em 1. Agora aqui surge o problema, né? Porque eu tenho cosseno, mas a fórmula que eu anunciei aqui como a nossa salvação, ela envolve seno. Então, como é que eu vou transformar esse cosseno em seno? Isso é muito simples. Existe uma relação entre seno e cosseno que é a seguinte. Se você observar bem, o seno de 30 graus ele é igual ao cosseno de 60. O seno de, sei lá, 60 graus ele é o cosseno de 30. Então, existe uma relação entre ângulos complementares. E essa relação obedece uma fórmula. Eu vou colocar a fórmula aqui agora e a gente vai usar ela. Então, eis a fórmula é essa aqui. Está aí a fórmula. A fórmula apareceu, né? Então, essa fórmula ela trata de ângulos complementares. Então, ela diz que o cosseno de um ângulo é o seno do seu complemento. Então, se aqui for 30 graus, aqui vai ser 90 menos 30, 60. Então existe essa relação, né? Então nós vamos usar ela. Eu vou até escrever com essa canetinha lilás, eu vou escrever aqui, no lugar desse cosseno de x que aqui aparece, eu agora vou trocar por seno de π sobre 2 menos x. Vou colocar de lilás para você saber de onde veio. π sobre 2 menos x.
O 2 saiu meio murcho, mas valeu a intenção, né? Aqui é π sobre 2. Vamos utilizar a fórmula. Isso aqui vai ser igual. Limite. Seno de P menos seno de Q. P e Q. O Q é isso aqui, ó. P e Q. Então é só você, nessa fórmula, trocar o P por X e o Q por π sobre 2 menos X. Então vamos lá, acompanhe. 2 vezes seno de P, que é X, menos Q, que é π sobre 2 menos X. Tudo isso sobre 2. Vezes cosseno de P mais Q, então vai ficar esse mais esse agora, então é X mais π sobre 2 menos X, tudo isso sobre 2, que é P mais Q sobre 2, sobre, aqui X está tendendo a π sobre 4, sobre, agora eu vou utilizar essa fórmula daqui, esta fórmula daqui. Então vamos lá. Tangente, agora o P e o Q mudaram, né? Agora o P é π sobre 4 e o Q é X, né? Porque agora é outra fórmula, é outro contexto aqui. Então nessa fórmula daqui, o P vai ser π sobre 4 e o Q vai ser X. Então vamos lá, isso aqui vai ser, de acordo com a fórmula, é seno de P menos Q, seno de P menos Q, π sobre 4 menos X, sobre cosseno de P menos cosseno de P vezes cosseno de Q. Então cosseno de P, que é π sobre 4, vezes cosseno de X. Ave Maria. Tá aí a questão. Meu Deus do céu. Isso dá medo. Isso aqui dá medo. Vamos lá, vamos tentar simplificar as coisas. Então isso aqui vai ser limite. Vamos lá. 2 vezes. Bom, aqui o que é que vai acontecer? Você vai ter seno. O que é que você tem aqui? Você tem X e aqui vai ficar mais X, concorda? Então vai ficar X mais X. Então você vai ter 2x. 2x menos π sobre 2, tudo isso sobre 2. Vezes cosseno. Bom, aqui, no cancelamento aqui, ó. Então aqui vai dar cosseno de π sobre 2 dividido por 2. Tá? Cosseno de π sobre 4. Sobre seno de π sobre 4 menos X sobre cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de X, com X tendendo para π sobre 4. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser limite 2 vezes seno de, aqui eu divido 2x por 2, vai dar x, menos π sobre 2 por 2 é π sobre 4, vezes cosseno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, sobre seno de π sobre 4 menos x, vou botar assim, sobre raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de x. Vamos tentar, aqui é π sobre 4, né? π sobre 4, vai colocar 0 aqui, o sonho que fosse 0. Então, eu já vi um cancelamento aqui. Então, vou fazer o seguinte: divisão de fração, né? Bota aqui limite.
Aí eu vou ter aqui raiz de 2, inverti a ordem, seno de x menos π sobre 4, vezes raiz de 2 sobre 2 cosseno de x sobre seno de π sobre 4 menos x, com x tendendo a π sobre 4. O que foi que eu fiz aqui? Fiz o seguinte, divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então essa daqui apareceu invertida multiplicando. Essas duas coisas aqui, elas não são iguais. Mas nós podemos cancelar graças a uma propriedade da função seno. A função seno, ela é uma função ímpar. A função seno é uma função ímpar. E o que é que isso significa? Significa o seguinte, que o seno de menos x é menos o seno de x. Ou seja, quando eu troco o sinal do ângulo aqui, o seno ele também troca de sinal. Então note que essa expressão que está aqui dentro e essa, elas estão com o sinal trocado. Isso significa que esse seno daqui é igual a esse seno com o sinal trocado. Se você não entendeu, eu vou escrever mais uma etapa. Bom, eu passei para uma outra folha porque ficou muito espremido ali, mas aí eu transcrevi tudo para cá, o que estava lá, né? Da mesma forma exatamente. Então vamos dar continuidade à questão. Então, se eu pegar, por exemplo, esse raiz de 2 aqui e multiplicar por esse raiz de 2, isso daqui vai dar raiz de 4. A raiz de 4 é 2, que vai cancelar com esse 2 aqui embaixo. Então, essas três coisas se cancelam, ok? Isso daí dá 1. Então, agora eu vou tratar exatamente do fato de que a função seno é ímpar. Então, a função seno é ímpar, isso significa que o seno de menos x é menos seno de x, né? Então, se eu troco o sinal do ângulo, eu troco também o sinal do seno. Então, o que acontece? Este ângulo aqui é o oposto desse. Aqui eu tenho x menos π sobre 4. Aqui eu tenho π sobre 4 menos x. Então, esses valores de seno são o mesmo, só que com sinal trocado. O que é que isso significa? Que isso daqui vai dar limite de seno de x menos π sobre 4 sobre, isso daqui é o seno de x menos π sobre 4, porém com sinal trocado. O que eu estou dizendo é que seno de π sobre 4 menos x, de acordo com o fato da função ser ímpar, isso daqui é menos seno de x menos π sobre 4. Questão brutal, né? Então, vezes cosseno de x com x tendendo a π sobre 4. Ora, essas duas coisas se cancelam, né? Lembrando que vai ter um sinal negativo aqui, isso aqui vai dar 1, mas vai ficar menos 1. Então, isso daqui vai dar menos o limite do cosseno de x quando x tende a π sobre 4. E esse limite pode ser resolvido facilmente trocando x por π sobre 4. Então isso daqui vai dar menos cosseno de π sobre 4. Menos o cosseno de π sobre 4 vai dar raiz de 2 sobre 2. É um valor tabelado. E enfim terminamos essa questão brutal, né? Vamos dizer assim. Essa é punk.